Lá em 1 Reis 8, 27, Salomão, após ele construir o templo, se você não sabe, Davi, ele gerou no coração dele um desejo de construir um templo para Deus. Como que aconteceu isso? Ele estava na sacada do palácio e a tenda, a arca da aliança, que representava a presença de Deus, ela habitava em tendas, ou seja, desde a época de Moisés, a arca foi passando de geração em geração, habitando em tendas. Então Davi olhou aquilo e falou: caramba, eu aqui habito num palácio top, e a presença do Senhor, a arca da aliança, ela encontra-se em tendas. Não, eu vou construir uma casa para o meu Deus, eu vou construir um templo para o meu Deus. Deus aparece a Davi e ele fala o seguinte: olha, Davi, a nenhum dos teus antepassados eu dei uma ordem para que se construísse um templo para mim, porque eu não habito em casas feitas por mãos humanas. Mas Davi, eu gostei da sua fé, eu gostei do seu voluntariado. Quantos voluntários nós temos aqui nessa noite? Glória a Deus. Deus vira para Davi e fala: Davi, eu gostei do seu voluntariado, porque você teve um coração voluntário, porque voluntariamente você decidiu fazer algo para mim que eu não havia pedido para os seus pais, eu não havia pedido para Abraão, eu não havia pedido para Jacó, muito menos para Isaac. Mas você, Davi, teve a atitude de ser voluntário. E por causa do seu voluntariado, Davi, eu hoje estabeleço o seu reinado. Davi, da sua casa jamais sairá o legislador. E é por isso que hoje nós falamos que Jesus é o filho de a raiz de Jessé. E Salomão, ele foi incumbido por Davi para construir esse templo. Davi passa para Salomão, Salomão constrói o templo, mas quando Salomão vai consagrar aquele templo, ele pergunta o seguinte: mas na verdade, habitaria Deus na terra? Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí: mas na verdade, habitaria Deus na terra? Pode sentar. Salomão, ele faz uma pergunta muito interessante: será que habitaria Deus na terra? Eu estou construindo esse templo aqui, mas será que Deus, ele habita na terra? Nós temos na nossa Bíblia 4 evangelhos, amém? Desses 4 evangelhos, 3 nós os chamamos de evangelhos sinóticos. Por quê? Além deles serem muito parecidos, tem uma boa porcentagem ali de histórias correlatas. Além deles serem muito parecidos, eles apresentam Jesus numa ótica mais humana. Como assim? Ele apresenta Jesus como uma pessoa que realizou milagres, uma pessoa que fez grandes coisas. Ou seja, nos evangelhos sinóticos, nós vemos Jesus que faz grandes coisas. Beleza. Lá no evangelho de João, ele é um evangelho à parte. Nós temos 3 sinóticos e um que é o evangelho de João. No evangelho de João, ele vai apresentar Jesus em uma outra face. Na verdade, ele vai apresentar Jesus na face que ele é de verdade. Como assim? Enquanto que os 3 evangelhos sinóticos vão trazer as coisas que Jesus fez, no evangelho de João, ele vai apresentar o porquê Jesus fez aquelas coisas. Ou seja, por que Jesus curou o cego? Porque ele era Deus. Por que Jesus fez o paralítico andar? Porque ele era o Filho de Deus. Então o evangelho de João, ele apresenta a divindade de Jesus. Quantos estão comigo aqui? Então, eu quero apresentar para vocês aqui rapidamente 5 características de Jesus, que em um capítulo de João, no primeiro capítulo, faz com que nós temos uma visão de Jesus extraordinária. João, ele inicia
falando o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, quando nós lemos esse texto, rapidamente a gente fala, no princípio, beleza. No princípio é onde? Lá no princípio da criação. Ou seja, nós temos uma noção de tempo. Nós temos uma noção de tempo contínuo. Lá no princípio. Só que, no versículo 2, ele vai repetir, ele fala, olha, ele estava no princípio com Deus. Beleza, então nós temos aqui 2 vezes a palavra princípio aparecendo, mas com 2 conotações diferentes. Como assim, pastor? Versículo 1, no princípio era o Verbo. Quando nós lemos no princípio era o Verbo, nós temos que ir lá em Gênesis 1 também, no qual Deus fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. Ok, beleza. Só que quando eu vou lá em Colossenses 1,16, eu vou ler aqui para vocês, eu começo a entender que além da noção de tempo, nós temos uma noção de espaço. Pode ficar tranquilo que eu não vou falar de teoria da relatividade. Misericórdia, né? Está repreendido em nome de Jesus. Colossenses 1,16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Vou ler novamente. Porque nele foram criadas todas as coisas. Agora eu quero que você repita comigo. Por quê? Mais forte. Por quê? Por quê? Por quê? Ou seja, lá no tempo, princípio, Deus criou todas as coisas nele. Ou seja, quando nós lemos no princípio criou Deus os céus e a terra, você pode puxar um parênteses e escrever assim, ó: em Jesus criou Deus os céus e a terra. Duvido, pastor. Essa palavra princípio significa, no original, reshit. Vira para a pessoa que está ao seu lado e fala assim, ó, reshit. O que significa? Primeiro, primícia, princípio. Jesus, ele é a primícia, ele é a cabeça, ele é o primeiro. Ei, deixa eu te falar uma coisa aqui. Quando Deus ele cria as coisas, ele pega assim o tempo do princípio. Mas deixa eu te falar, além dele estar lá no tempo do princípio, ele também tem o princípio da criação. Porque para você construir um copo, você primeiro precisa pregar a primeira peça. Ou seja, além dele estar no princípio, ele também é o princípio, porque ele era, ele é e ele há de vir. Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Nele foram feitas todas as coisas. Nele você foi criado, nele eu fui criado, nele esse espaço foi criado, porque tudo vem dele, tudo é para ele e tudo será dele, porque nós somos filhos. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite. Além dele estar no princípio, ele também é o princípio. Ah, pastor, mas o que isso quer dizer? Porque ele tem o controle de todas as coisas. Talvez você passou pelaquela porta falando, meu Deus, será que o Senhor está no controle de todas as coisas? Eu quero te falar que ele é o princípio, e ele sim está no controle de todas as coisas, porque se ele é o princípio e ele é o final, ele está no controle da história. Você pode dizer glória a Deus? Aleluias! Ele também é o Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Lá em Apocalipse 19:3, vou ler para você aqui também. Apocalipse 19:3. E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Vou ler novamente. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus.
Faz o link. No princípio era o verbo, porque o verbo é a palavra de Deus. No princípio era o verbo, porque o verbo é a palavra de Deus. Aí deixa eu te falar alguma coisa. Quando você sopra a sua palavra, quando você chega na sua casa e declara uma palavra, eu quero te dizer que a palavra é Jesus. A palavra é o verbo, a palavra é o que te dá poder. É por isso que você pode chegar na sua escola e declarar: ei, a minha família será salva, os meus colegas serão salvos, as pessoas da minha faculdade serão salvas, porque a palavra que eu libero, ela está munida de poder, porque a palavra é o verbo. Deus, quando Ele fala, haja luz, houve luz. Quando Ele fala, nasça plantas, as plantas nascem. Porque a palavra dele não volta vazia. E essa é a palavra que está dentro de você. É por isso que você pode chegar para um enfermo, orar por ele, ele ser curado. É por isso que você pode chegar na sua casa e declarar que tudo de mal sairá de lá. Porque você tem esse poder. Que poder é esse, pastor? A palavra de Deus. A palavra liberada. A palavra declarada. Porque além dele ser o princípio, ele também é o verbo. E o nome pelo qual se chama o verbo é a palavra de Deus. Além dele ser o verbo, ele também é a luz. Olha o que diz a Bíblia. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Não era ele a luz, falando de João Batista, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Quando Deus declara que haja luz, ocorre algo. Se você ler lá em Gênesis 1, vai falar o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Só que é interessante, porque quando Deus declara a luz, Ele vê que a luz é boa, e Ele faz uma separação. Ele separa a luz das trevas, e essa separação ocorre também nas nossas vidas. Quando nós cremos em Jesus, quando nós entramos no reino de Deus, automaticamente a luz nos acompanha. É por isso que você não deve ter medo das trevas. Porque lá em Gênesis 1 Deus falou: as trevas não se misturam com a luz. Houve separação. Então quando a luz chega, as trevas têm que sair. Como assim, pastor? Nós somos o quê? A luz do mundo e o sal da terra. Você tem a luz para iluminar lá no seu trabalho. Ah, mas eu tenho medo. Cara, a luz não se mistura com as trevas. Se a luz está com você, as trevas têm que sair. Não é, será que vai sair? Não, tem que sair. Porque Deus é luz, e nele não habita treva nenhuma. Porque Deus é luz, e nele não habita treva nenhuma. Se Deus habita dentro de você, ainda que você peque, em você não habita trevas nenhuma. Eu vou repetir: se Deus habita, quantos aqui acreditam que Ele habita dentro de você? Então em você, independente se você peca, independente do seu pecado, em você não há trevas nenhuma. É por isso que você não precisa ter medo das trevas, porque quando você chega, quando você coloca a planta dos seus pés, automaticamente as trevas têm que sair. É por isso que você é a luz do mundo e o sal da terra. O sal, ele não foi feito tão somente para salgar. Você já colocou açúcar num sal? Você já falou assim: não, esse sal aqui está muito salgado, eu vou deixar ele um pouco doce. Não tem como.
esse sal aqui eu vou dar um sabor para esse sal aqui. Impossível, porque o sal, ele não recebe sabor, mas ele entrega. Vou repetir, vocês não entenderam. O sal, ele não recebe sabor, ele entrega. Ei, Deus, ele te chama de sal da terra, porque você não recebe o que o mundo oferece. Você vai lá e coloca o que Deus te entrega aqui neste lugar. Ei, levanta a sua mão aí. Você é a luz do mundo e o sal da terra, porque onde você chega, as trevas têm que sair. Onde você chega, você não recebe influência, você influencia. E é isso que eu declaro sobre a sua vida. Você é um influenciador no seu trabalho. Você é uma influenciadora na sua faculdade. Você é um influenciador onde você chegar, porque o sal, ele não recebe sabor, ele salga. Você pode dar um glória a Deus nessa noite? Aleluias! Ele também é o Filho unigênito do Pai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único Filho. E é assim que Deus prova o seu amor para comigo e contigo. É assim que Ele prova que Ele nos ama, em que, sendo nós ainda pecadores, entregou o seu único Filho. Porque Jesus, Ele é revelado como o princípio, o verbo, a luz e o Filho. Quando João fala que Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Ele está revelando a divindade de Jesus. Talvez você lê aqui, isso aqui hoje e fala, mas o que tem a ver? Cara, naquela época isso era muito sério. Se você for estudar a história, quantas pessoas tentaram e até hoje tentam tirar a divindade de Cristo? Quantas seitas tentam tirar a divindade de Cristo? É por isso que você tem que ficar esperto com aquilo que você escuta na internet. Porque se tira um pouquinho da divindade de Cristo, aí sim, a sua salvação corre perigo. Mas o pecado não tem poder. Mas a falta de divindade em Cristo. Então tome cuidado. E Ele também é apresentado como Cordeiro. Diga, o Cordeiro. Mais forte, o Cordeiro. Lá no versículo 29, só para contextualizar, esse aqui é o momento em que Jesus vai ser batizado por João. Jesus, ele vai ser batizado, e João, ele fica observando a pomba que está ali, ó. É uma fila, imagina uma fila gigantesca no deserto. E João, ele fica observando a pomba, ó, porque é o sinal. O sinal, ele fala, onde a pomba repousar, esse é o Cristo. E vai, e ele batiza 1, e ele batiza 2, 3, 4, e vai o dia todo, e vai o outro dia, 3 dias. E a Bíblia fala que Jesus está no meio da multidão. Só que João é interessante porque João era primo de Jesus. E João vira para Jesus e fala, eu não o conhecia. Porque Jesus ainda não havia se revelado. Então Jesus, imagina uma fila. Jesus, ele sai do meio da fila. Imagina uma fila aqui, ó. Ele sai do meio da fila e se revela para João. E ele começa a ir em direção a João. E João olha para Jesus e fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você sabe por quê? Porque Jesus, ele se revela, ele não é revelado, ele se revela. Por quê? Quando João olha Jesus e fala, por revelação, você saiu da multidão e veio até mim. E por revelação, eu também declaro que você é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim como Pedro lá atrás recebeu a revelação de quem Jesus era. Naquele momento, João Batista está olhando para Jesus, está falando, embora eu não te conhecesse, hoje eu creio que tu és o Cordeiro, aquele que veio ao mundo para tirar os pecados, para lavar, para remir, para sarar, para curar. Ei, deixa eu te falar uma coisa, Jesus, ele veio na terra tão somente para nos lavar, para nos curar, para nos libertar. Ei, ele não veio para condenar o mundo,
Ele veio para salvar. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu, e eu não o conhecia. Porque você conhece a Deus no momento em que Ele se revela para você. Na hora que Ele se revela para você, meu irmão, não tem nada o que você faça. Você vai se prostrar, você vai se ajoelhar, você vai falar: Deus, eu me rendo diante do Senhor. É por isso que a Bíblia garante que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor dos exércitos. É impossível Ele se revelar e você continuar da mesma forma. Eu vou repetir: é impossível Ele se revelar e você continuar dessa forma. E hoje Ele está aqui querendo se revelar para você. Ele está aqui nessa noite 220 e Ele está falando: eu vou sair do meio da multidão, eu vou sair da fila e eu vou me revelar para você. E você vai declarar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que eu não te conheci antes? Por que eu não te vi antes? Ei, coloque-se de pé nessa noite. Ele é o Cordeiro de Deus. Feche seus olhos por um instante. Todos, feche os olhos. Como eu havia dito, João foi o escolhido para trazer a revelação de Jesus Cristo. E ele também escreveu um livro muito poderoso, que é o livro de Apocalipse. E eu quero ler alguns versículos aqui para vocês. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, mostrar-te-ei coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais, cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como que de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, 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 Santo. Esse é o coral lá no céu, ó. Santo, 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 Santo é o Senhor Deus. Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: digno é, Senhor, de receber a glória, a honra, o poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade foram e são criadas. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Meu Deus. E disse-me um dos anciãos:
Ninguém era digno de olhar para o livro e nem abri-lo. E eu chorava muito. João chorava muito. Eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, ei, não chores, não chores. 220, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, ei, ele venceu, ele venceu. Ele venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra daquele que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico. Ei, Jesus entrou no céu e iniciou-se um novo cântico. Preste atenção, quando Ele entra na sua vida, uma nova história se inicia. Quando Ele entra na sua vida, um novo cântico se inicia. Quando Ele entra na sua vida, a derrota sai, as trevas saem, as inimizades saem, porque um novo cântico é entrado na sua vida. E é isso que eu declaro, ei, no céu iniciou-se um novo cântico. No céu iniciou-se um novo cântico, dizendo, levante a sua mão: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus. Ei, Ele morreu para que eu e você tivéssemos vida. Ele morreu para que nós fôssemos salvos. Ele comprou pelo sangue de Jesus a minha vida e a sua. Ei, escute isso: nós somos lavados e remidos, e é por isso que nós o adoramos. É por isso que nós derramamos as nossas lágrimas, não porque nós somos bons, não porque nós temos alguma bondade, mas porque Ele nos amou. Ele, o nosso Deus. E continua: e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Ei, você é rei, sacerdote, e você vai reinar sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles, milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno és o cordeiro que foi morto, de receber o poder, as riquezas, a sabedoria, a força, a honra, a glória e as ações de graças. Você pode declarar isso comigo nessa noite, igreja? Digno és, mais forte, digno és o cordeiro que foi morto, de receber o poder, as riquezas, a sabedoria, a força, a honra, a glória e as ações de graças. Aplauda ao Senhor nessa noite, porque Ele é digno. Ele é digno de receber o nosso louvor. Ele é digno de receber a honra, a glória, porque Ele é o cordeiro que foi morto.